Bitcoin, Ethereum, criptomoedas. A primeira aula de nosso guia vai servir para te ajudar a entender o que são esses termos, como eles surgiram e por que surgiram. Com isso, quem sabe, nós podemos desvendar os valores exuberantes por detrás de alguma delas. E vamos iniciar pela mãe de todas, a Bitcoin. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война, и время как вода. Он не сошел с ума. Ты ничего не знала. Полковнику никто. Mas antes de eu te explicar toda a história dela, é importante que você saiba que essa moeda digital não foi a primeira a ser criada. No ano de 1982 foi criada a primeira cripto chamada eCash, fundada por David Chaum, um criptógrafo cientista da computação que queria implementar o conceito de dinheiro eletrônico anônimo, coisa que é bem parecida com o que é hoje o Bitcoin, não é mesmo? Porém, esse projeto nunca conseguiu resolver problemas graves, como é o caso do gasto duplo. E o que é isso? A melhor maneira de te explicar o que é gasto duplo é usando o nosso e-mail como exemplo. Quando você envia uma mensagem para alguém usando algum tipo de provedor de mensagem, seja ele Gmail, Hotmail, Yahoo, qualquer um, aquele mesmo e-mail que você envia para seu primo, ou seu pai, ou sua mãe, serve também para você enviar facilmente para qualquer outra pessoa, apenas usando o botão de compartilhar que está disponível no seu provedor e pronto, é facilmente copiado. Então, seguindo a mesma lógica de raciocínio, era o que o sistema de David não conseguia resolver. Como a plataforma poderia garantir que as moedas digitais que eu estaria enviando para uma pessoa não fossem copiadas por mim e enviadas para qualquer um da rede. E isso foi um problema bastante debatido na época, coisa que foi facilmente resolvido com a criação da blockchain anos depois. E não para por aí. Em 1998 também surgem dois projetos parecidos, um chamado B-Money e o outro BitGold, criado por Nick Szabo, que é um criptolibertário que acreditava que a nossa liberdade se daria com uma descentralização do dinheiro, coisa que ficou muito fácil dele provar essa teoria, porque o governo tinha tirado o lastro do nosso dinheiro do ouro. Para vocês que não sabem ainda sobre a história de como surgiu o nosso dinheiro, aconselho vocês a estudarem acerca do termo escambo, ok? Mas voltando ao assunto, antigamente o nosso dinheiro era apenas uma nota que significava uma quantia de ouro. E aí é que morava todo o perigo, pois se o governo quisesse aumentar o volume de dinheiro, teria que ter um aumento também do ouro. E nós sabemos que ouro é algo completamente escasso, finito. Então não demorou muito para que o governo simplesmente retirasse o lastro do nosso dinheiro no ouro e começar toda a parafernália que se chama inflação, onde cada dia nosso dinheiro vale menos e o governo ganha mais. Então não fica tão difícil agora de você e eu entendermos o porquê esses criptolibertários acreditavam que nós só iríamos ser completamente livres se o poder do dinheiro estivesse em nossas próprias mãos, ou seja, de forma descentralizada, sem ter um intermediador cuidando do que é nosso, que é o que o banco faz hoje conosco perfeitamente. Então Nick Szabo, por saber muito bem disso, ficou por anos idealizando e trabalhando na BitGold entre 1998 a 2008. E em 2008, Szabo chega em um blog questionando: será que alguém pode me ajudar a codificar esse projeto de criptomoeda realmente na criptomoeda? Ele precisava muito de ajuda
nessa codificação. E surpreendentemente, ninguém naquele blog deu a mínima para ele. Só que misteriosamente, meses depois, surge o white paper do que seria o Bitcoin. E essa é uma das principais razões pela qual muita gente acha que Nick Szabo seria o tão misterioso Satoshi Nakamoto. Mas não tem nada que prove isso até hoje. Alguns dizem que Satoshi é apenas um pseudônimo. Outros que dizem que é um grupo de ativistas desses fóruns, né, que existia naquela época, e etc. Vale a pena muito ressaltar que o Bitcoin surgiu numa fase de grande crise financeira mundial, onde um dos principais bancos internacionais tinha declarado falência. E em um dia de Halloween foi lançado o white paper do Bitcoin. E não somente isso, mas logo depois acontece a primeira transação de 10 Bitcoins feita por Satoshi Nakamoto para Hal Finney, que era um dos entusiastas nesse mundo das criptos. E essa transação foi feita no dia 12 de janeiro de 2009. E nesse primeiro bloco, que foi aberto por Satoshi, veio anexo a capa de um jornal falando sobre a crise e sobre o governo inglês salvando os bancos. Então essa era a mensagem bem clara que Satoshi queria transmitir para o mundo. Era exatamente dessa necessidade de haver uma descentralização do dinheiro. Então, em fevereiro de 2010 surge a primeira corretora de Bitcoin, a bitcoinmarket.com. E já em maio de 2010 acontece a primeira compra utilizando o Bitcoin, que foi a famosa compra de 2 pizzas por 10 mil Bitcoins. E esse cara que vendeu esses Bitcoins se chama Laszlo, membro do maior fórum de Bitcoin do mundo, o Bitcoin Talk. Laszlo disse que no fórum, tá, que pagaria 10 mil Bitcoins para quem pudesse entregar as 2 pizzas. E se passaram longos 4 dias para alguém responder, pois o Bitcoin custava tão pouco e era tão desprovido de valor que ninguém sequer deu a mínima para o pedido de Laszlo. Então, no dia seguinte, Laszlo por fim consegue as 2 pizzas aceitadas por um jovem de 18 anos com o codinome Jercos, e foi oficialmente o primeiro vendedor de um bem físico por Bitcoin. E então, ainda em 2010, surge o que seria a maior corretora do mundo, chamada mt-gox. E em 2011 surge a Silk Road, uma plataforma parecida com um marketplace ou um site de vendas, só que na dark web. Site esse que vendia coisas ilegais, como drogas, por exemplo. E a principal e única forma de pagamento por ali era por Bitcoin. E foi a primeira vez que o Bitcoin seria usado em uma plataforma comercial para compra e venda de produtos, mesmo que fossem ilegais. Então, nessa mesma época, a grande mt-gox teve um probleminha na segurança de seu site e foram hackeados todos os Bitcoins dos seus clientes. E no mesmo ano, de 2011, surgem então as chamadas altcoins, que são todas as criptomoedas diferentes do Bitcoin. E uma delas que apareceu foi a famosa Litecoin. Em 2012, aparecem os primeiros indícios de adoção. Alguns comércios começavam a aceitar pagamento por Bitcoins e em 2013 o Bitcoin passa dos $1.000, que foi um marco histórico e bem importante para a criptomoeda. Só que no mesmo ano, a Silk Road foi fechada pelo FBI. The FBI today shut down what it's calling the most sophisticated internet site in the business of selling hard drugs, including heroin, cocaine, and LSD. Ross Ulbricht went on trial today. The jury will decide a case that could impact the future of internet privacy. They called it an uncharged crime. Well, if something's a crime, don't you charge someone for it? And if it's not a crime, why is it there? We were in the courtroom and we saw the appalling obstruction of justice. This was the trial that didn't happen. E o dono do site, o Rose William, que inclusive nasceu no mesmo dia e no mesmo mês que eu, foi preso e condenado à prisão perpétua. E mais 40 anos, como se não fosse pouco. E em 2014 houve uma grande polêmica, pois muitos acreditavam que seria o fim do Bitcoin, pois aconteceu a falência da mt-gox, que teve 744 mil Bitcoins roubados. They've taken my money. Right. I'm kind of... Do you still have everyone's Bitcoins? Do you still have everyone's Bitcoins?
I'm not touching you. I haven't touched you. O que aconteceria a mesma coisa logo depois, em janeiro de 2015, com a Bitstamp, que é outra grande corretora. E logo em 2016 acontece o halving do Bitcoin, onde a recompensa dos mineradores cai pela metade. E isso acontece sempre de 4 em 4 anos. Então, 2016 caiu de 25 bitcoins minerados a cada bloco para 12,5 bitcoins por bloco. E isso é uma coisa boa, pois cada halving que acontece fica mais difíceis serem minerados os novos bitcoins. E esse é um dos principais fatores que pode ter ocasionado aquela alta tão estratosférica do Bitcoin em 2016 e 2017. E que também logo teve sua correção proporcional ao seu crescimento. Tá? A correção essa que foi mais de 80%. E também em 2017 começou a acontecer na rede Bitcoin o problema de escalabilidade, a qual tanto as transações ficaram super lentas como caríssimas. E foi o suficiente para a comunidade do Bitcoin se divergirem nas possíveis soluções. Até que acarretou um fork, ou seja, uma separação do criptoativo, a qual foi gerada uma nova criptomoeda chamada Bitcoin Cash. E continuando em 2017, tivemos o lançamento de contratos futuros na CME e na CBOE, que fica na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Just explain to me the difference between CME and CBOE for this purpose. And I think that they have a lot of room to grow, and there's que acarretou aí o blow run, né, o crescimento até que irracional do Bitcoin para 20 mil dólares, que em seguida já teve sua correção, já dita aqui anteriormente, bem proporcional à sua subida. E continuou assim no restante de 2017 e 2018. Porém, no ano de 2018, pelo incrível que pareça, o número de mineradores do mundo mais que dobrou, mostrando força na ideologia e na crença que esse ativo veio para ficar. Já em 2019, o Bitcoin foi ganhando força e se recuperando da grande queda dos anos passados e foi ganhando mais adeptos e novos investidores migrantes de outros mercados. Inclusive, grandes organizações e empresas americanas e de outros países adquirindo milhões e milhões do Bitcoin. Até chegarmos em 2020 e esperamos o tão famoso halving, que faria com que a capacidade diminuísse de 2,5 para 6,25 de Bitcoin por bloco. E foi o que aconteceu, e de igual maneira que em 2016, que após o seu halving levou a cripto ao patamar de 20 mil dólares, nesse ano de 2020 seria também previsto que acontecesse uma grande alta histórica, que de fato foi o que aconteceu, fazendo com que o Bitcoin mais uma vez saísse do seu patamar de 8 mil dólares em janeiro de 2020 para incríveis 42 mil dólares no início de janeiro de 2021. Meus amigos, não sabemos o que pode acontecer com esse monstro chamado Bitcoin, mas tem quem diga que ele chegará na casa dos 500 mil reais ainda nesse ano que estamos agora. De uma coisa nós sabemos, esse mercado já é o presente e cada dia que passa se torna o futuro. Quem ainda não tem seus Bitcoins, eu indico já começar a providenciar suas frações, não só delas, mas com a de algumas outras tão promissoras quanto. No início desse ano de 2021, eu mesmo, Matusa Trader, deixei uma indicação no meu feed do Instagram mostrando quais eram as 7 moedas que eu iria apostar nesses próximos meses, e uma delas, chamada Polkadot, já em poucos dias depois da minha postagem, se valorizou cerca de 140%. Então é isso aí. Você que chegou até aqui e ainda não tem nenhuma criptomoeda em sua carteira, você vai poder ter a oportunidade de, a partir de agora, já nos próximos vídeos do grande guia, iremos te ensinar como você poderá ganhar todos os dias frações desses ativos para fazer a sua poupança de criptomoedas. Espero te ver nos próximos vídeos, pois a sua jornada como criptotrader está iniciando agora. Tchau.